Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical que nós vamos estudar no próximo domingo. Quero pedir para você visitar o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço das mensagens que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos estudando nessa semana a obra salvífica de Jesus Cristo. É a lição de número 4. A leitura de segunda-feira, um evento de humilhação em nosso favor. Jesus, em nosso favor, ele sofreu, ele morreu, ele entregou a sua vida, ele foi crucificado por nós, o seu sangue foi derramado e os nossos pecados foram perdoados. Ele foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Mateus 27, versículos 29 e 30 diz: E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça de Jesus. Isso por mim e por você, Jesus sofreu tudo isso. Isaías 53 e 7, Isaías foi o profeta messiânico que profetizou o nascimento, que profetizou a vida, o sofrimento, a crucificação de Jesus Cristo, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ele disse que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Agora veja a última parte do versículo. Ele não abriu a boca. A leitura de terça-feira, ele foi blasfemado por nossa causa. Mateus 27, 39 e 40. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Ou seja, Jesus é blasfemado por nossa causa, por nossa culpa, por nossa causa. O perdão imerecido Jesus ofereceu na cruz, ou seja, nós não merecíamos o perdão de Deus, nós não merecíamos a salvação do Senhor, nós não merecíamos, mas o Senhor, ele se ofereceu e na cruz do Calvário ele morreu por nossos pecados. Lucas 23 e 34, e dizia Jesus: Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, foi espantoso que o servo do Senhor tivesse que sofrer. Foi espantoso que o servo do Senhor tivesse que sofrer por mim e por você. Foi incrível que ele também tivesse de ser morto, e morto sem choro, porque ele não abriu a sua boca.
Não houve um aspecto do Evangelho de Cristo que exigisse mais da credulidade das mentes do primeiro século do que a ideia de que Deus havia morrido. Então, eles teriam que acreditar que haviam matado a Deus, mataram o Filho de Deus. Então, exigiam que eles acreditassem nisso. E por isso ele foi uma pedra de tropeço para os judeus e foi loucura para os gregos, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 23. O próprio fato que os homens pudessem matar Jesus era prova convincente para as mentes práticas daquela época de que ele não era o Filho de Deus. Ora, se mataram a Deus, se mataram o Filho de Deus, logo, realmente ele não era o Filho de Deus. Era para eles uma coisa incontestável. O homem não pode matar Deus. E mais ainda, eles estavam corretos em pensar isso, que os homens não podem matar a Deus, mas mataram. Nenhum homem, nem a humanidade como um todo, pode suportar o poder de Deus, a menos naturalmente que Deus queira, a menos que Deus permita isso. E Deus permitiu que o seu filho fosse morto. Nenhuma palavra poderia ter descrito melhor o surpreendentemente como Jesus aceitou o seu sofrimento e morte, assim como escreveu Isaías. Nenhuma mão de carne e osso poderia tê-lo ameaçado, mas desde o princípio da sua estadia entre os homens, ele se fez acessível ao toque das pessoas. Veja que foi permitido que os homens, e tanto homens quanto mulheres, pecadores, agarrassem em Jesus, tocassem em Jesus, como uma mulher que sofria do fluxo de sangue e tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. Em demonstração da realidade de sua verdadeira presença entre nós, isso em carne, aí João descreve na sua primeira carta, no capítulo 1 e o versículo 1. Ele disse: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, ou seja, tocaram em Deus, tocaram no Filho de Deus. Mas ainda nos surpreende que aquele que tinha 72 mil anjos sob o seu comando, conforme Mateus 26 e 53, e um só anjo poderia matar 185 mil soldados assírios. Este Jesus nada fez diante daquele impiedoso ataque dos soldados quando vieram para prender a Cristo. E vieram a prender de forma cruel, sem misericórdia. A resposta era simples. O pai queria que isso acontecesse e o filho também queria que isso acontecesse. Mateus 26, 54 diz: como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Agora o filho também queria. Veja João 10, 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus não esperou que aqueles 600 homens que acompanharam Judas para buscá-lo em seus esconderijos secretos o prendessem. O Filho de Deus
tirou de Judas a sua utilidade quando Jesus foi em direção aos soldados e se apresentou dizendo: eu sou aquele a que vós buscais. O ungido do Senhor aceitou sua prisão sem discussão. Ele aceitou de uma forma voluntária que o prendesse, assim como ele aceitou também a água misturada com sangue, que desceu pela face do próprio Deus em carne, e ele não abriu a sua boca. E assim Deus, na verdade, morreu como um cordeiro inocente, sem se queixar, sem reclamar, sem murmurar. Ele não abriu a sua boca, ele aceitou. Já o ouvimos há tanto tempo, essa história, já ouvimos há tanto tempo essa pregação, essa mensagem, que muitas pessoas não se sentem mais chocadas, não sentem mais esse sentimento de misericórdia e de compaixão que teve Jesus pelos nossos pecados. Isaías 53:6 diz que o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. E o que é ainda mais chocante, sabe o que é? É que todavia o Senhor agradou moê-lo, porque a carne de Jesus foi dilacerada, a carne de Jesus foi rasgada pelos nossos pecados. Aqui está embutida a terrível necessidade de redenção da humanidade. É maravilhoso ler a promessa de Isaías que esse servo é destinado a servir, não só a Israel, mas também a todas as nações. O enorme custo divino só agora é percebido. Quer dizer, tudo o que aconteceu com Cristo, o seu amor e tudo o que aconteceu com ele, só agora é percebido. Ele morreu como um cordeiro, porque era um cordeiro sacrificial. E agora que há esse entendimento, que ele morreu como um cordeiro sacrificial, porque o cordeiro do Antigo Testamento que morria para o perdão do pecado dos homens apontava para Jesus Cristo, que agora morreu pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Então isso para quê? Para propiciar a justiça de Deus e tornar possível a sua misericórdia a todos os homens. João 1:29 diz, João viu a Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o pecado não era mais encoberto como no tempo da lei, como no Antigo Testamento. Agora o pecado é tirado, porque Jesus, o Filho de Deus, ele veio para tirar o pecado. Mas por que ele tinha que morrer de uma forma tão horrenda? Porque ele era a propiciação por nossos pecados, e não somente pelo mundo, né? João disse em 1 João 2:2, como nós vemos aqui: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nele tinha que recair a justa ira divina imparcial de um Deus santo que não pode ter trevas nenhuma. Portanto, não pode simplesmente dizer aos pecadores
a quem ele ama, eu vos perdoo, sem fazer nada. Se ele tivesse que perdoar meramente assim, dessa forma, só por compaixão ou porque um ser soberano pode fazer o que ele quiser, ele destruiria a estrutura moral do universo. Deus demonstrou na prática o seu amor pela humanidade. Na prática, Deus demonstrou que ama a humanidade porque ele deu o seu Filho amado. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Agora vamos focalizar Jesus como o único meio de salvação, o valor e a finalidade exclusiva de seu precioso sangue. Então Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados, porque foi ele que se entregou e que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Não foi um outro nome, não foi um santo devoto com um nome, não foi uma imagem que se compra em qualquer supermercado que morreu, que derramou o seu sangue. Não foi Jesus. Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, portanto, a finalidade exclusiva de seu precioso sangue, Jesus, ele é o único meio de salvação. Não existe um outro meio, ele é o único meio de salvação. Existem muitas teorias antibíblicas que procuram oferecer salvação pelas boas obras. Purgatório, reencarnação e outras. Isso, porém, apenas engana as pobres almas, sem, contudo, oferecer a solução certa. Então não é através das boas obras que o homem vai alcançar a salvação. O único meio de salvação, é Jesus e não as boas obras. Não é também através de purgatório, não é pela reencarnação e outras coisas mais. Não, isso, porém, engana as pobres almas e não oferece a solução certa para as pessoas. Jesus é o único meio de salvação. É apenas uma descarga de consciência que o homem às vezes inventa para não admitir o seu pecado e aceitar o meio de salvação oferecido por Deus, conforme João 3,16. Então o homem inventa outros meios de salvação para não abandonar o pecado, para fazer com que a sua carne seja sempre satisfeita. Ele satisfaz a sua carne, os desejos da sua carne, inventa outros meios de salvação para não abandonar, para não deixar o pecado. Mas sempre vai ser escravo do pecado, se não receber Jesus Cristo na sua vida. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia apresenta o único meio de salvação, Jesus. Atos 4:12, o apóstolo Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus preencheu as exigências de Deus. Para ser salvador do homem, teria que ser outro homem. Todavia, esse outro homem teria que ser sem pecado. Caso contrário, sua morte não teria efeito. Que valor tem um pecador morrer por outro pecador? Nenhum. Agora, um homem sem pecado, ele é oferecido para morrer por aqueles que são pecadores.
Então, por isso Jesus, ele veio e viveu entre os homens, não pecou, sem pecado e não pecou, e morreu pelos pecadores. 1 de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Mortificar, veja bem, mortificado na verdade na carne, a carne morta, mas o Espírito vivificado. Então, quando nós matamos a nossa carne, fazemos morrer os desejos da nossa carne, nós vivificamos a cada dia mais o nosso espírito. Também teria que ser divino para morrer pelos pecadores. Os anjos, os arcanjos e os querubins não serviram. Deus escolheu seu filho, estava à sua destra no seu trono, ou seja, no trono. Esse realizou tão sublime missão. Qual missão? A missão de salvar. Em Lucas 19:10 ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus preencheu todas as exigências de Deus, tornando-se assim o nosso Salvador. Ele desceu do céu e tornou-se carne. Se Jesus tivesse vindo só em espírito, valor nenhum teria. Esta passagem mostra Jesus fazendo-se semelhante aos homens. João 1,14, Filipenses 2:5-10. Ele precisou vir em carne. Sendo servo, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez o quê? Se humilhou, assumiu todo o sofrimento, assumiu o desprezo, nasceu de Maria e tornou-se como qualquer homem, contudo, sem pecado. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa gloriosa! Deus tornou-se carne e habitou entre os homens. Compartilhou com os homens o mesmo sofrimento. Sentiu o drama do ser humano. O autor aos Hebreus diz que Jesus passou por todas as tentações pelas quais nós também passamos neste mundo. Então, tudo que nós passamos no mundo, Jesus sabe. Jesus conhece as nossas angústias, sabe das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos aqui neste mundo. Ele as conhece e por isso ele nos entende. Então pode dizer a Jesus: tudo que você tem, tudo que você passa, tudo que você sente, diga a Jesus, porque ele as conhece. E só ele pode solucionar o seu problema, se ele quiser e quando ele quiser. Mas nós precisamos confiar nele, que ele nos abençoará. Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas dores. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus humilhou-se a si mesmo e fez tudo por nós. O que estamos fazendo para ele hoje? Ele fez tudo por nós. E o que nós estamos fazendo para ele? O que você está fazendo para Jesus? O que eu estou fazendo para agradecer a ele pelas ricas bênçãos que ele tem nos dado? O que nós estamos fazendo
pela salvação que Ele nos deu, morrendo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Entretanto, o sangue de Jesus nos salva. E basta apenas aceitar essa realidade em nós. Pedro nos ensina a esse respeito. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, não foi de forma nenhuma por coisas vãs, por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas o seu sangue nos purifica de todo pecado. Jesus derramou seu sangue na cruz com a finalidade de perdoar pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. 1 de João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus é que limpa, é que purifica de todos os nossos pecados. Apocalipse 1,5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 7,14. Lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. Mas nós precisamos reconhecer isso, aceitar isso, confiar e ter fé que o seu sangue, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, perdoa todos os nossos pecados. No Antigo Testamento, o sacerdote derramava sangue de animais para purificar-se de si mesmo e também do povo de Israel. Isso era uma tipologia, era uma figura, estava apontando para o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Para todo pecado há perdão nesse precioso sangue. Ele perdoa todos os pecados através do seu sangue que foi derramado por nós. Devemos ressaltar aqui também que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável. A leitura de quinta-feira: pelo sangue de Cristo nos aproximamos de Deus. Só pelo sangue de Cristo nós chegamos perto de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado. E por isso nós nos aproximamos do Senhor. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então só através do sangue de Jesus é que o homem chega perto de Deus, é que o homem chega junto de Deus, porque ele recebe, ele aceita este sacrifício para a sua vida. O castigo pelo pecado tem sido sempre a morte, conforme Gênesis 2,17, Romanos 6,23. A morte, né? Aqueles que pecam andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, conforme Efésios 2,2. O caminho deste mundo é o caminho de Satanás, que conduz ao pecado e à morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A salvação, ela é uma dádiva de Deus.
ela é um dom de Deus, mas o homem no pecado está morto em espírito. E para que o seu espírito seja vivificado, ele precisa receber o sangue de Cristo na sua vida, aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus, os seus pecados são perdoados, o seu espírito é vivificado e ele chega então perto do Senhor. Desde a primeira vez que pecamos, somos separados de Deus. Sim, e somos incapazes de escapar do castigo da morte. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação. As iniquidades, o pecado, separa o homem. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para quê? Para que não vos ouça. Pela graça de Deus, aqueles que estão em Cristo foram ressuscitados dos seus pecados, junto com Ele. E lhes foi dado vida junto com Ele. Veja Efésios 2:6. Aqueles que estão em Cristo não pertencem mais a este mundo. Você está em Cristo, então você não pertence a esse mundo. Não pertence a este mundo de pecado, mas foram ressuscitados. Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também para a vida. Jesus ressuscitou e garantiu-nos a vida eterna. Quando recebemos Jesus na nossa vida, o nosso espírito é vivificado, nós ressuscitamos também para a vida eterna, ressuscitamos para a salvação, mas foram ressuscitados para nos fazer assentar nos lugares celestiais. Observe a importância de estar em Cristo para receber a graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós somos salvos pela graça, o favor imerecível de Deus. Ou seja, a graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pelo seu grande e infinito amor, Ele nos deu a salvação mediante a fé. É preciso também ter fé para receber a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus exige algo de nós. Nossa fiel obediência ao seu Filho, conforme Tito 2:14. Nossa obediência não é de acordo com as obras que desejamos fazer. Não, mas de acordo com as boas obras. Não é de acordo com as obras que o homem faz para ser salvo. Não, mas é de acordo com as boas obras que você faz, porque você já é um salvo em Cristo Jesus, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas, andássemos nas boas obras que o Senhor preparou para que nós assim andássemos, para que nós então possamos refletir neste mundo o grande amor de Deus, que nós possamos ser o reflexo de Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam Deus na nossa vida. Foi as obras que Cristo criou para nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, toda, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele é a nossa paz. Sim,
houve um tempo quando somente a nação de Israel, de acordo com a lei de Moisés, tinha acesso à presença de Deus, mas em seu templo, em Jerusalém. Então, como eles chegavam perto de Deus? Quando eles estavam perto do templo. Aí eles tinham acesso à presença de Deus. Os estrangeiros e os imundos tinham que ficar fora dos muros do templo, ficavam separados da comunidade de Israel, e eles eram estranhos às alianças da promessa e ficavam longe, eram imundos, eram estrangeiros, ficavam distantes. Mas agora em Cristo nós fazemos o quê? Em Cristo o homem agora se aproxima, chega perto de Deus, porque Cristo nos faz chegar perto do Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, por Jesus, nós chegamos perto de Deus, sentimos a presença de Deus na nossa vida. Em Cristo, Deus aproxima as pessoas de dois modos importantes. Vamos ver quais são. Primeiro, ele reúne judeus e gentios, um ao outro, em um só corpo, e esse corpo com Deus, conforme Efésios 2,16. Segundo, ele aproxima as pessoas de Deus. Sim, ele aproxima, Jesus aproxima as pessoas do Pai, dando-lhes acesso ao Pai em um Espírito. Em Cristo não há mais separação de Deus, não há mais separação das promessas de Deus ou de seu povo, porque em Cristo nós chegamos perto do Senhor. O edifício de Deus, conforme Efésios 2:19 a 22. Agora, aqueles que foram reunidos com uma família em Cristo estão sendo edificados como um edifício espiritual para Deus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então nós somos um edifício espiritual, construídos por Jesus. O edifício está fundado no ensinamento dos apóstolos, nos profetas que seguem o modelo de Cristo, a pedra angular da esquina. Então, os apóstolos ensinavam o que Cristo ensinou para eles. Deixou para nós, Deus nos deu esta graça de termos hoje em nossas mãos a sua palavra. E a sua palavra nos ensina como nós chegarmos perto de Deus. A sua palavra nos ensina como nós podemos nos aproximar deste Deus Todo-Poderoso. Qualquer ensinamento que não se alinha com o ensinamento de Cristo e de seus apóstolos e profetas não faz parte dos planos no edifício de Deus. Então, qualquer ensinamento que não se alinha com os ensinamentos de Cristo, eles e também dos seus apóstolos, não faz parte do edifício. Então, cuide-se, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, conheça, para que você possa então discernir aquilo que é ensinado, se é de Deus ou se não é de Deus. Então esse edifício está sendo construído para ser santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Este é um novo templo de Deus. Nesse templo, todos que estão em Cristo têm acesso a Deus no Espírito.
A leitura de sexta-feira, Romanos 3, 24. Fomos justificados mediante a obra salvífica de Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, uma vez que o dom da salvação pela graça é acessível por meio da fé em Cristo e não por obras. Então, pela fé em Jesus Cristo é que nós temos esta graça, o favor imerecível de Deus para nós. Não é por obras, porque por obras o homem não, eu faço obras para ser salvo, não. Eu devo fazer obras porque eu já sou salvo. Então, quem não aceita pela fé a propiciação que Cristo fez em seu favor, não recebe a absolvição de seus pecados. Então ele não aceita, ele não reconhece que Jesus morreu pelos seus pecados. Não aceita que Cristo morreu pelos seus pecados, que o seu sangue foi derramado. E outra coisa, ele não tem fé nisso. E se ele não tem fé, não recebe a absolvição de seus pecados. E daí permanece, portanto, em suas culpas, permanece no seu pecado. Permanecendo ainda uma dívida eterna com Deus, continua em dívida, de modo que terá que pagar por elas pessoalmente onde? No lago de fogo. Então, é preciso reconhecer a Cristo, arrepender-se dos seus pecados, para que você seja absolvido de seus pecados. E então, se não fizer assim, permanece em culpa, permanece ainda uma dívida eterna, e essa dívida eterna como vai se pagar? No lago de fogo. Então assim, quem crê no Filho, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, conforme João 3,36. Então, é preciso crer no Filho para ter a vida eterna, para ter a salvação, para ter o perdão dos seus pecados. Senão, olha, a ira de Deus permanece. Não podemos comprar nossa salvação, nem por obras e nem por coisa alguma. A salvação não se compra. Você precisa aceitar, receber, reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Veja, Isaías 55:1. As obras não têm valor. Aqui, ou seja, a salvação não tem valor para se comprar. Nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar a salvação. Nem todas as obras, por mais grandes que fossem, não comprava a salvação. Ela é gratuita para todo aquele que crê em Jesus. Porque fomos resgatados pelo seu precioso sangue. Glória ao nosso Deus, que Ele é justo e misericordioso para conosco. Gálatas capítulo 2, versículo 18 a 20, a leitura do sábado. Fomos crucificados com Cristo, vivamos uma vida santa. Então, o que nós temos que fazer agora, para agradecermos a salvação, para agradecermos o perdão que recebemos de Deus, é vivermos uma vida santa. Viver uma vida santa é viver uma vida separada do pecado. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou
E ele me amou tanto, amou você tanto, que ele fez o quê? Se entregou a si mesmo por mim, se entregou a si mesmo por você, se entregou a si mesmo pelo homem. Então viver em santidade significa separar-se do mundo pecaminoso. Isso não quer dizer que você terá de fugir para as montanhas. Não, não é necessário você fugir para as montanhas. Não é necessário você ir para bem longe. Não. Isolar-se também não. E nunca mais falar com os incrédulos também não. Significa que tem coração do sistema de valores do mundo e valorizar as coisas que Deus considera mais importantes. Ou seja, ter uma vida santa é manter o seu coração limpo, é manter a sua mente santa, é manter a sua vida santa, distante do pecado. Não é? É valorizar as coisas que Deus considera mais importante. O que Deus considera mais importante? Primeiro, a sua alma, Ele considera mais importante. O que Ele considera mais importante? A sua comunhão com Ele. Então, ore. O que Ele considera mais importante? A nossa adoração. Então adore a Ele em espírito e em verdade. O que Ele considera mais importante? A divulgação do seu evangelho. O ensino da sua palavra às outras pessoas. Então faça isto. O que Ele considera mais importante? A sua vida santa, para refletir em nós, para refletir em mim, para refletir em você ao mundo, a sua salvação na nossa vida. Viver em santidade significa purificar-se. Purificar-se não é vestir uma túnica branca, não, e cobrir tudo, né? O que não é santo em sua vida. Não, não é isso. É preciso se separar de tudo que aos olhos de Deus é pecado. Não é vestir uma roupa grande, cobrir tudo, não é? Não, não é isso. É preciso se separar de tudo que aos olhos de Deus é pecado. O que é pecado? O que é pecado? O Espírito Santo está dizendo para você, nesse momento, Ele está falando para você o que é pecado. Se você tem o Espírito Santo vai dizer para você, olha, isso é pecado. Não faça isso, porque isso desagrada a Deus. Então é por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai dizer para você, é que vai dizer para mim o que é pecado e o que não é pecado. Viver em santidade significa viver no Espírito e não viver na carne, fazendo as obras da carne. Nossos pensamentos carnais podem desqualificar-nos tanto quanto nossas ações. Veja bem, nossos pensamentos, seus pensamentos carnais, podem desqualificar-nos tanto quanto as nossas ações. Então só as ações é pecado, pensamentos também. Ore para Deus te ajudar a viver no Espírito e não na carne. É importante vivermos no Espírito. E para vivermos no Espírito, nós temos que fazer isso aqui, ó. Separar de tudo que aos olhos de Deus é pecado. Quando você se separa de tudo que aos olhos de Deus é pecado, então você consegue viver uma vida no Espírito e não na carne. Então viver em santidade significa afastar-se da imoralidade sexual. Quantas imoralidades sexuais estão aí, né? À vista, abertamente,
os homens e mulheres e jovens e qualquer pessoa pode aí estar participando dessa imoralidade sexual. Mas o homem santo que tem Jesus na vida, ele se afasta da imoralidade sexual. A maior mentira na qual nossa sociedade acredita é imaginar que o pecado sexual é aceitável. Então as pessoas hoje estão dizendo que o pecado sexual é aceitável, né? Se divorciam por qualquer coisa, o homem trai a mulher e a mulher trai o marido também por qualquer coisa, deixa que os seus filhos tenham, eles precisam de uma experiência sexual antes do casamento, e por aí vai tantos outros, é a pornografia, é a prostituição estampada nos filmes, nas novelas, enfim, tantas outras coisas. O pecado sexual é aceitável. As famílias estão aceitando como normal. Peça para Deus te ajudar a manter-se sexualmente puro na mente e no corpo, assim como Jó, né? Jó pediu para o Senhor que os seus olhos contemplasse de uma forma pura uma virgem, não é? Viver em santidade significa ser santificado por Jesus. Jesus, ele nos ajuda a viver uma vida santificada. Uma vez que aceitamos a ele, não podemos manter nosso antigo estilo de vida pecaminoso, não. Aceitamos Jesus. E quando aceitamos Jesus, a nossa vida precisa ser outra. Precisamos mudar de vida. Precisamos ser transformados, renovados e vivemos uma vida santa. Agora que Cristo vive em nós e o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo também nos transforma, não temos mais desculpas para andar segundo os nossos velhos hábitos, de forma nenhuma. Recebemos Jesus e nós devemos que abandonar os velhos hábitos. Precisamos abandonar tudo aquilo que é velho. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, já ficaram para trás. Eis que tudo agora se fez novo. É nova vida, é novo pensamento, é novo andar, é nova fala, é novo comportamento, é novos gestos. Tudo novo agora, porque Cristo está em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você possa viver uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida fortalecida do Senhor. Jesus tem planos de bênçãos, tem planos de vitórias para você. Que tenha você também uma escola bíblica dominical abençoada em nome de Jesus. Amém. Até a próxima leitura diária da escola bíblica dominical.